Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista nesta segunda-feira, depois da decisão do Parazão 2025, onde o Leão sagrou-se campeão paraense, a sua 48ª conquista estadual, depois de um clássico aí emocionante, um jogo bem truncado, com muitas oportunidades perdidas, o Remo abusando de perder gols. O rival venceu no tempo normal, mas nas penalidades máximas brilhou a estrela do goleiro Marcelo Rangel e o clube do Remo sagrou-se aí campeão paraense da atual temporada. Agora, claro, que o foco muda mais uma vez, a chave vira, já teve representação hoje, sem tempo para brincadeira, porque quarta-feira tem o Vila Nova no Mangueirão. A gente vai conversar sobre o jogo de ontem, claro, mas também vamos conversar sobre os problemas que o técnico Daniel Paulista vai ter para este confronto da quarta-feira diante do Vila Nova. Jogo esse que pode valer a segunda colocação na tabela da Série B para o clube do Remo. Também quero conversar a respeito da declaração do atacante Ítalo, a respeito aí da sua participação no elenco azulino e também falar sobre a atualização do boletim médico do meia Jaderson, como é que está aí o nosso camisa 10 neste momento. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio e o patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que está chegando para revolucionar a maneira com que você se conecta aí no mundo virtual. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e conhecer os planos disponíveis, como por exemplo o plano de 600 megas que te dá direito a uma assinatura Disney Plus para assistir a todos os jogos do Leão Azul Paraense na Série B do Brasileirão. Vá lá e conheça a Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém. Recado especial também das lojas do Clube do Remo, no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará, inclusive já vendo aí a nova camisa, a camisa Rei do Norte aí, né, pessoal? Camisa do título, para você aproveitar as ofertas especiais nas lojas parceiras aqui do canal e, claro, também comprar os seus ingressos para os jogos do Clube do Remo como mandante na Série B do Brasileirão. Vá lá que o atendimento é sempre especial para todos vocês. E o recado especial também da GB, Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense, que encontra para você também inquilinos de confiança para o teu imóvel e também tira a documentação da tua casa com parcelas especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. Entre em contato com a GB e realize o sonho da casa própria. Bom, galera, vamos primeiramente começar este vídeo, né, falando sobre o jogo de ontem, um pouco mais sobre essa partida. É óbvio, né, que não foi um jogo bom do Clube do Remo, na minha opinião, foi o pior jogo da era Daniel Paulista, em termos assim de conjunto realmente. É claro que o Remo criou oportunidades, poderia ter vencido o Paysandu no tempo normal. Só no primeiro tempo ali o Pedro Rocha teve 2 chances claríssimas de gol. No segundo tempo, o próprio Pedro Rocha também teve outra cara a cara com o Matheus Nogueira. O Viseu também teve um lance cara a cara com o goleiro do Paysandu. E o pênalti perdido pelo Adailton, que poderia ter matado ali o confronto. Remo poderia ter empatado e não precisaria de todo o drama dos pênaltis, de todo aquele sofrimento que foi ontem à tarde. Bom, o mais assim preocupante em relação ao jogo de ontem, na verdade, foram as baixas que a gente teve, né? Eu acho que a atuação do Remo como um todo ela foi muito prejudicada pelas baixas físicas que o Remo teve. O Remo perdeu o Klaus, zagueiro, no segundo tempo, perdeu no intervalo o Sávio e perdeu também o Janderson, ainda no primeiro tempo, depois de sentir ali um incômodo muscular, acabou deixando o campo. O Cadu entrou no lugar dele, o Marcelinho passou para a segunda linha
E o Remo perdeu uma grande força ali pelo lado direito, porque o Janderson era a válvula de escape, principalmente nos contra-ataques puxados ali por aquele lado. No primeiro tempo, o Pedro Rocha não funcionou tanto assim com o Sávio, né? Apesar do Pedro Rocha ter recebido um bolão ali do Viseu e ter perdido aquele gol de cara, mas ele não funcionou tanto como o Janderson geralmente funciona pelo lado direito. Então, o jogo dificultou nesse momento, mas tem também, claro, os méritos do rival. Acho que o Paysandu ontem fez um jogo muito bom, pressionou o Remo para o campo de defesa. Eu acho que o Paysandu entendeu que tinha que realmente jogar, tinha que fazer ali o seu gol, teve as oportunidades também. Foi um jogo muito truncado, a verdade é essa, não foi um jogo aberto como foi o jogo da última quarta-feira. E se o Remo tivesse aproveitado já no primeiro tempo, ele poderia ter facilitado a sua vida, sem dúvida alguma, neste confronto. No segundo tempo, né, o Remo segue ali desperdiçando oportunidades, como eu disse, com o Felipe Viseu, com o próprio Pedro Rocha, o Adailton que perdeu o pênalti, que poderia ter matado o confronto ali de pênalti, né? Mas o Paysandu já estava vencendo por 1-0 quando o Adailton perdeu o pênalti. Mas eu senti também que o Remo não conseguiu absorver, de uma certa forma, a maneira com que o Paysandu se comportou. O Paysandu uma hora foi tão forte em busca do gol, a torcida dos caras veio junto também e virou a vibe, né? A torcida do Remo também sentiu esse momento aí positivo do Paysandu e era tudo na hora para eles. Encontraram um pênalti ali depois que a bola bateu no braço do Reinaldo e chegaram ao primeiro gol. Então, é clássico, e clássico é o famoso detalhe. O Remo teve os detalhes para definir a seu favor, como o rival também teve para definir a seu favor, né? Então, eu acho que o de preocupante desse jogo realmente foram as baixas que a gente teve e o conjunto do coletivo que o Remo acabou não absorvendo bem nesse jogo diante do rival. Agora eu queria falar sobre o ataque, né? Ontem, o Viseu perdeu um gol de cara, um gol que poderia ter já dado o título pra gente, e ele está sendo muito cobrado, mais uma vez, pelo alto salário, pelo investimento que foi em cima dele, pela camisa que ele veste, não é uma camisa qualquer, camisa 33. Os atacantes do Remo ontem, né, o Pedro Rocha, o próprio Adailton também perderam os gols. E tem uma declaração do Ítalo, uma entrevista, se não me engano, pro Liberal Mais, onde ele falou que, muito possivelmente, ele não vai ficar no Remo para o segundo semestre, né? Dando a entender ali que poderia negociar com o Remo uma rescisão contratual. Por quê? Porque o Ítalo não está jogando. E para a carreira dele, não está jogando, na visão dele, obviamente, isso não é positivo, isso é ruim para a carreira dele. Ficar parado, sendo reserva do Ítalo e do Viseu e do Adailton. Então, para ele, né, acredito que é ruim ficar parado. Talvez vá jogar uma Série C por outra equipe, né? Mas deu a entender nessa entrevista de que ele não está satisfeito. E isso, claro, que abre aqui mais uma vez o precedente para a posição mais urgente que o Remo vai buscar no mercado, sem dúvida alguma, que é o centroavante. Eu acho que hoje o Daniel Paulista, na cabeça dele, ele está pensando nesse centroavante. Não tenha dúvida disso. Pô, ano passado, ele tinha o Anselmo Ramon lá no CRB fazendo gol pra caramba, resolvendo muitos jogos para ele. É claro que no futebol nem sempre o centroavante vai resolver, tem outras posições importantes também, mas essa posição sempre pesa, né, no clube do Remo. Então essa insatisfação do Ítalo, ela mostra também de que o Daniel possa realmente estar indo para o mercado, indicar jogadores junto com a diretoria para a gente contratar nessa próxima janela. E o Viseu, ele sabe da cobrança, inclusive a gente conversou com ele ontem, ele tem ciência da cobrança que está recebendo, saiu vaiado de campo ontem, né, no segundo tempo. Ele tem ciência disso. Agora, ele só vai conseguir superar a boa fase fazendo gols. Só que não tem demonstrado qualidade para sair dessa fase que está vivendo, infelizmente, com a camisa 33 do Clube do Remo. Repito, a cobrança é muito grande em cima dele. O Daniel tem um time na mão, Ele sabe como pode utilizar o Viseu? Sabe como pode utilizar. Mas é inegável a pressão que o Viseu vai recebendo pela questão de não estar entregando aí bons desempenhos. E ontem, quando teve a chance de fazer o gol, ele acabou perdendo um jogo que poderia ser um pouco mais fácil para o Clube do Remo. Claro que ele não foi o maior responsável, né, por ter deixado o Remo ali ir para os pênaltis. Pedro Rocha, o Adailton também perderam gols, perderam oportunidades gigantescas ali de facilitar a nossa vida. Bom, sobre esse jogo da quarta-feira, além, é claro, né,
da questão física aí de alguns jogadores, o Remo não vai ter 4 atletas por lesão, o Jaderson, o Janderson, o Sávio e também o Klaus. Os 3 últimos citados sentiram ontem e o Jaderson está se recuperando da lesão que teve no primeiro clássico da final, além também da suspensão do Giovanni Pavani, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Amazonas. Então, eles não estarão, contra o Criciúma ou contra o Amazonas, né? Esses jogadores não estarão em campo contra o Vila Nova na quarta-feira. Inclusive, para esse jogo contra o Vila Nova, ingressos promocionais. Ontem o presidente Tonhão anunciou na rádio, né, que seria o ingresso promocional, e hoje o Remo já anunciou o início das vendas, R$ 35,00 as arquibancadas, R$ 70,00 as cadeiras, para ter um público interessante também nesse jogo da quarta-feira, jogo que vai ser realizado às 19 horas, um pouco mais cedo aí, entre Remo e Vila Nova. Então, gente, é claro que preocupa essa questão de desfalques. Eu acho que você perder 4 titulares assim para um jogo só, 5 na verdade, né, contando o Pavani que está suspenso, 5 titulares é algo preocupante, e o Daniel vai ter que bater cabeça agora para escalar o time. Menos mal que ele vai ter as 6 opções ali para escalar o time. Vai ter o Pedro Costa, vai ter o Camutanga, o Luan Martins, o Madison, o Regis e o PH. São 6 opções que ele ganha também para o Campeonato Brasileiro, esses atletas que não poderiam disputar as finais aí do Paraense. Então, é pouco tempo para trabalhar. O Remo já se reapresentou hoje, o pensamento já é no Vila Nova, pelo fato aí do Parazão só acabar ontem, no Dia das Mães. As comemorações foram reduzidas, inclusive. Hoje vai ter a festa, né, de entrega da federação aí do prêmio do campeonato, mas amanhã o trabalho já segue, porque quarta-feira já tem Remo em campo novamente em Belém, diante do Vila Nova. Eu queria conversar agora sobre o boletim médico, tá atualizado aí pelo Clube do Remo em seu site, através do diretor médico Dr. Jean Clay, sobre o estado de saúde do Jaderson, tá, pessoal? Vou ler para vocês agora o estado aí do Jaderson nesse boletim. O atleta Jaderson Flores dos Reis apresentou melhora clínica nas últimas 24 horas, mantendo-se estável, consciente e sem déficits neurológicos. A tomografia de crânios realizada na data de hoje evidenciou sinais iniciais de reabsorção dos hematomas, confirmando a boa evolução do quadro neurológico. O paciente encontra-se em bom estado geral, com excelente resposta ao tratamento instituído. Ontem à noite, após a final da partida decisiva do Campeonato Paraense, Jaderson recebeu, ainda na unidade hospitalar, a medalha de campeão enviada pelo executivo do Clube do Remo, Sérgio Papelin. Momento que emocionou profundamente o atleta e reforçou seu vínculo com o grupo e com a torcida. Aproveitamos para convidar toda a imprensa esportiva para uma coletiva de imprensa que será realizada amanhã, dia 13 de maio, às 14 horas, no 18º andar, Bloco D do Hospital Porto Dias, onde serão apresentados detalhes sobre o atendimento, evolução clínica e os próximos passos do processo de recuperação do atleta. Então acredito que amanhã, né, a gente já vai poder saber, quem sabe, uma previsão de quando o Jaderson poderá voltar aos gramados. Lembrando que o mais importante agora é o foco na recuperação do jogador como um todo, do ser humano Jaderson, para que ele consiga logo, né, estar aí 100%. E muito legal saber disso, né, que ele recebeu lá a medalha de campeão, sem dúvida alguma foi uma peça importantíssima nesse processo. Tomara que ele volte melhor para ajudar também a gente no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso. Esse é o espírito de um pensamento alto, um pensamento realmente, né, em coisas grandes agora na Série B. Como eu conversei ontem também, né, com o próprio Papelinho, perguntei pro Daniel também. O foco é esse, o foco é ficar de olho no mercado, mas de ficar de olho também como o Remo vai se comportar agora na Série B a partir desta decisão. Foi uma final muito importante para elevar a moral. O Remo merecia ser campeão por tudo que aconteceu neste ano já com a gente, todo o processo que vem ocorrendo. E nós, torcedores do Leão Azul, merecíamos também esse título de campeão estadual. Não foi fácil, como eu disse para vocês que não seria, só não imaginava que seria tão dramático assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, agradecer a todos vocês também que ontem, né, falaram com a gente no estádio, que parabenizaram pelo trabalho que é realizado aqui no Chaves. Só tenho a agradecer de verdade. Fiquei muito feliz ontem. Ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida, não só porque o Remo foi campeão, mas pelo meu trabalho, pela realização
do meu trabalho. Então isso é muito gratificante para mim, isso realmente me deixa feliz demais com o que aconteceu na tarde de ontem lá no Colosso, tarde e noite, né, lá no Colosso do Bengola. Então, a todos que acompanharam ontem, muito obrigado. Se você quiser assistir os bastidores do título, tá muito bacana, tá aqui no canal já o vídeo que eu postei hoje ao meio-dia, praticamente um documentário aí, 1 hora de vídeo, muito legal, muito conteúdo. Quero mandar um abraço aqui para meus amigos Sergei, pro Lucas, pro Everton, que estiveram com a gente ontem nessa jornada em busca do título paraense. Galera, estamos em nome sempre da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, jogue sempre com responsabilidade. E o recado especial também da DNA Cursos Técnicos, que aliás estava presente ontem no Mangueirão, tirou lá, né, a pressão, fez exame de sangue lá da galera da imprensa e um trabalho muito bacana nessa parceria, digamos assim, entre a DNA e o esporte aqui do Pará, no caso também da imprensa esportiva. DNA Cursos Técnicos, invista aí na tua qualificação profissional com direito a estágio para o mercado de trabalho. Entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis agora mesmo. É isso, meus amigos, mais do que nunca eu peço o like de vocês, que vocês verifiquem suas inscrições aqui no nosso trabalho, no nosso canal, e em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!